3 menininhas de 2 anos nunca haviam dito uma palavra sequer, até o dia em que viram aquela senhora idosa sentada na calçada. O que aconteceu depois deixou o pai milionário em lágrimas e mudou tudo para sempre. A mansão no bairro mais nobre de São Bernardo do Campo parecia um palácio de contos de fadas, mas dentro dela reinava um silêncio que partia o coração de qualquer pessoa. Rodrigo Santana, empresário bem-sucedido do ramo de tecnologia, observava pela janela do escritório suas 3 filhinhas brincando no jardim. Helena, Isabela e Mariana, trigêmeas de 2 aninhos, corriam entre as flores coloridas, riam, se divertiam, mas jamais haviam pronunciado uma única palavra. 2 anos. 2 anos completos desde que nasceram, e nem papai, nem mamãe, nem sequer um não havia saído de suas pequenas bocas. Os médicos mais renomados de todo o país já haviam examinado as meninas. Todos chegavam à mesma conclusão. Não havia nada fisicamente errado com elas. Podiam ouvir perfeitamente. Entendiam tudo o que era dito. Reagiam aos comandos, mas simplesmente escolhiam o silêncio. Senhor Rodrigo, a voz suave de Teresa, a governanta que cuidava da casa há mais de 10 anos, interrompeu seus pensamentos. As meninas almoçaram direitinho hoje. A Helena até pediu mais fruta, mas do jeitinho dela, apontando e fazendo carinha. Rodrigo sorriu tristemente. As trigêmeas haviam desenvolvido uma linguagem própria de gestos e expressões que impressionava qualquer pessoa. Comunicavam-se entre si de forma quase telepática. Entendiam-se perfeitamente, mas as palavras permaneciam presas em algum lugar profundo de seus corações. Obrigado, Teresa. Como elas estão hoje? Agitadinhas como sempre, mas percebi algo diferente. Diferente como? Teresa hesitou por alguns segundos, como se não soubesse bem como explicar. Elas ficaram muito tempo na janela da sala, olhando para a rua. Pareciam fascinadas por alguma coisa lá fora. Rodrigo franziu a testa. A mansão ficava numa rua residencial tranquila, onde raramente acontecia algo interessante o suficiente para prender a atenção de crianças tão pequenas por muito tempo. Vou dar uma olhada, ele disse caminhando em direção à sala de estar. Ao chegar na ampla sala com janelões que davam vista para a rua, Rodrigo entendeu imediatamente o que havia chamado a atenção das filhas. Do lado oposto da calçada, embaixo de uma árvore frondosa, estava sentada uma senhora idosa. Seus cabelos brancos estavam parcialmente cobertos por um lenço surrado, e ela vestia roupas simples e gastas pelo tempo. Ao seu lado, uma sacola de pano guardava o que pareciam ser seus únicos pertences. Desde quando ela está aí? Rodrigo perguntou para Teresa, que havia se aproximado. Apareceu ontem de manhã, senhor. No começo pensei que fosse só passar, mas ela ficou o dia todo. Dormiu ali mesmo, debaixo da árvore. Rodrigo observou a mulher com mais atenção. Ela não parecia estar pedindo esmola, nem incomodando ninguém. Simplesmente estava ali, sentada tranquilamente, observando o movimento da rua com um olhar sereno que chamava a atenção. E as meninas ficaram interessadas nela? Muito. Nunca vi elas prestarem tanta atenção em algo por tanto tempo. Ficaram grudadas na janela, apontando e fazendo gestos como se quisessem dizer alguma coisa. Naquele exato momento, o som de passinhos apressados ecoou pela casa. As 3 trigêmeas apareceram correndo na sala, ainda de pijama após o cochilo da tarde. Helena, a mais decidida das 3, correu direto para a janela e começou a apontar animadamente para a rua. Isabela e Mariana se juntaram a ela, e logo as 3 estavam coladas no vidro, observando a senhora idosa com uma intensidade que Rodrigo nunca havia visto. Olhem só isso, ele murmurou para Teresa. É como se elas conhecessem essa mulher. Pensei a mesma coisa, senhor. A reação delas é muito estranha, no bom sentido. De repente, como se tivesse sentido que estava sendo observada, a idosa levantou o olhar e encontrou os rostinhos das 3 meninas na janela. Um sorriso doce se espalhou por seu rosto enrugado, e ela acenou delicadamente com a mão. A reação das trigêmeas foi instantânea e surpreendente. Helena bateu palminhas, Isabela começou a pular de alegria, e Mariana correu até a porta da sala como se quisesse sair para encontrar a senhora. Rodrigo ficou boquiaberto. Em 2 anos de vida, suas filhas nunca haviam demonstrado tanta animação com a presença de um estranho. Isso é...
Inacreditável, ele sussurrou. Senhor Rodrigo. A voz de Sandra, a babá principal das meninas, soou preocupada ao entrar na sala. Tentei trazer as meninas para o banho, mas elas não querem sair dessa janela de jeito nenhum. Deixe elas ficarem um pouco mais. Rodrigo respondeu, fascinado pela cena que se desenrolava diante dele. A idosa havia se levantado e caminhado alguns passos em direção à casa. Não chegou até o portão, manteve uma distância respeitosa, mas acenou novamente para as crianças. As três responderam com entusiasmo, e Rodrigo podia jurar que viu Mariana mover os lábios como se tentasse dizer alguma coisa. Vocês viram isso? Ele perguntou para as funcionárias. Pareça que a Mariana tentou falar. Teresa e Sandra se aproximaram da janela, observando atentamente. A idosa continuava ali, parada na calçada, com um sorriso caloroso no rosto. Havia algo especial naquele olhar, uma bondade genuína que transbordava e chegava até as crianças. Senhor, Sandra disse hesitante, talvez seja melhor eu ir lá falar com ela. Não sabemos quem é, de onde veio. Espere, Rodrigo a interrompeu. Algo dentro dele dizia para não interferir naquele momento. Ela não está fazendo nada demais, e vejam como as meninas estão reagindo. Era verdade. Helena, Isabela e Mariana estavam mais animadas do que Rodrigo as havia visto em muito tempo. Elas gesticulavam, sorriam e pareciam tentar se comunicar com a senhora através do vidro. De repente, a idosa colocou a mão no peito e depois apontou para as meninas, como se estivesse enviando carinho à distância. A reação das trigêmeas foi mágica. As três colocaram as mãozinhas no peito também, numa imitação perfeita do gesto. Meu Deus do céu, Teresa murmurou. Que coisa mais linda. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Havia algo acontecendo ali, algo que ele não conseguia explicar, mas que parecia ser exatamente o que suas filhas precisavam. Durante 2 anos, ele havia tentado de tudo para estimular a fala das meninas. Terapeutas, métodos especiais, brinquedos educativos, nada havia funcionado, e agora, uma desconhecida na calçada estava provocando uma reação que ele nunca havia presenciado. Quem será ela? Ele pensou alto. Não sei, senhor, mas as meninas parecem ter criado uma conexão instantânea, Sandra observou. A idosa permaneceu ali por mais alguns minutos, trocando gestos carinhosos com as crianças. Depois, como se entendesse que não deveria se prolongar muito, acenou um último adeus e voltou para debaixo da árvore. As trigêmeas ficaram na janela ainda por um longo tempo, como se esperassem que ela voltasse. Nunca vi nada igual, Rodrigo disse, ainda processando o que havia acontecido. É como se elas reconhecessem essa mulher. Quando anoiteceu, Rodrigo não conseguiu parar de pensar na cena que havia presenciado. Depois do jantar, enquanto as meninas dormiam, ele voltou à janela da sala e viu que a idosa ainda estava lá, deitada debaixo da árvore, com um cobertor fino cobrindo seu corpo frágil. Uma parte dele queria ir até lá conversar com ela, descobrir quem era e de onde havia vindo. Mas outra parte, mais cautelosa, o aconselhava a esperar e observar. Se aquela mulher realmente havia despertado algo especial em suas filhas, ele precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão. No dia seguinte, as trigêmeas acordaram mais cedo que o normal e correram direto para a janela da sala. A idosa já estava acordada, sentada no mesmo local, e quando viu as meninas, sorriu e acenou como se fossem velhas amigas. Ela está aí de novo, Teresa comentou, trazendo o café da manhã das crianças. E as meninas estão mais agitadas do que nunca, Sandra acrescentou. Rodrigo observou suas filhas com atenção redobrada. Havia algo diferente nelas hoje. Uma energia nova, uma inquietação que parecia positiva. Helena estava tentando dizer algo, movendo os lábios em silêncio. Isabela batia na janela delicadamente, como se quisesse chamar a atenção da senhora. E Mariana estava fazendo algo que deixou Rodrigo de queixo caído. Ela estava sussurrando, baixinho, quase imperceptível, mas seus lábios se moviam de forma deliberada, como se tentasse formar palavras. Vocês estão vendo isso? Ele chamou as funcionárias urgentemente. Todas se aproximaram e viram a mesma coisa. Mariana, a mais quieta das três, estava claramente tentando falar. Não conseguiam ouvir o que ela dizia, mas era evidente que alguma coisa havia mudado.
Isso é um milagre, Sandra sussurrou emocionada. Rodrigo sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Depois de 2 anos de silêncio, suas filhas estavam mostrando os primeiros sinais de que poderiam falar. E tudo havia começado com a chegada daquela senhora misteriosa. Quem era ela? De onde havia vindo? E por que a presença dela estava causando um impacto tão profundo em suas filhas? Uma coisa ele sabia com certeza. Aquela mulher não era uma coincidência. Era como se o destino a tivesse colocado ali, naquele momento exato, para trazer de volta as vozes que ele tanto ansiava ouvir. Uma semana inteira havia se passado, e a rotina da família Santana havia mudado completamente. Todos os dias, sem falhar, a misteriosa senhora estava lá, sempre no mesmo local, debaixo da árvore frondosa, como se aquele fosse seu lugar designado no mundo. E todos os dias, Helena, Isabela e Mariana corriam para a janela da sala assim que acordavam, ansiosas para vê-la. Senhor Rodrigo, Teresa chegou ao escritório com uma expressão preocupada no rosto. Preciso falar com o senhor sobre as meninas. Rodrigo levantou os olhos dos papéis que estava analisando. Aconteceu alguma coisa? É sobre essa situação da senhora na rua. As meninas estão diferentes. Diferentes como? Elas estão bem? Estão mais que bem, senhor. Esse é que é o estranho. Teresa se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Ontem a Helena pegou na minha mão e me puxou até a janela. Ficou apontando para a senhora e fazendo gestos que eu nunca tinha visto antes. Parecia que queria me contar algo importante. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Em 2 anos, suas filhas nunca haviam demonstrado interesse em contar algo para alguém. Elas viviam no seu mundinho particular, comunicando-se apenas entre si. E tem mais, Teresa continuou. A Isabela estava sussurrando no ouvido da Mariana ontem à tarde. Não consegui ouvir o que ela dizia, mas vi os lábios dela se mexendo, formando palavras. Tem certeza? Absoluta. E a Mariana respondeu da mesma forma, sussurrando no ouvido da irmã. Rodrigo se levantou bruscamente da cadeira. Aquilo era revolucionário. Suas filhas não apenas estavam tentando falar, mas estavam conversando entre si. Algo que nunca havia acontecido antes. Onde elas estão agora? Na sala. Na janela. Como sempre. Rodrigo caminhou rapidamente até a sala e encontrou a cena que já se havia tornado familiar. As 3 menininhas coladas na janela, observando a idosa com fascínio. Mas hoje havia algo diferente no ar. Uma energia especial que ele conseguia sentir mesmo à distância. A senhora, que Rodrigo ainda não sabia o nome, estava sentada como sempre, mas desta vez tinha algo nas mãos. Parecia ser um pedaço de papelão onde ela havia desenhado ou escrito alguma coisa. Quando viu as meninas na janela, sorriu e levantou o papelão para que elas pudessem ver. Meu Deus! Rodrigo murmurou ao ver a reação das trigêmeas. Helena começou a bater palmas freneticamente. Isabela pulava de alegria como se tivesse visto o presente mais maravilhoso do mundo. E Mariana fez algo que deixou Rodrigo sem fôlego. Ela encostou a mãozinha no vidro da janela e abriu a boca, claramente tentando dizer alguma coisa. O que tem naquele papelão? Ele pensou alto. Sandra, que estava tentando dar o lanche da tarde para as meninas, se aproximou também. Senhor Rodrigo, elas não querem comer nada. Só querem ficar na janela. Deixe elas, ele respondeu, hipnotizado pela cena. Isso é mais importante que qualquer lanche. Naquele momento, a idosa se levantou e caminhou alguns passos em direção à casa. Não invadiu a propriedade, respeitou os limites, mas chegou mais perto do que nos outros dias. As meninas ficaram em estado de total euforia. E então aconteceu algo que ninguém estava esperando. Mariana saiu correndo da sala. Mariana! Sandra gritou, correndo atrás dela. Onde você vai? Rodrigo e Teresa seguiram Sandra pelos corredores da mansão. Mariana, com seus passinhos determinados de 2 anos, estava se dirigindo diretamente para a porta da frente. Helena e Isabela correram atrás da irmã, como se soubessem exatamente qual era o plano. Elas querem sair, Rodrigo disse, incrédulo. Elas querem encontrar a senhora. Sandra conseguiu alcançar Mariana antes que ela chegasse à porta, mas a reação da menina foi devastadora. Ela começou a chorar como nunca havia chorado antes.
Não era um choro de birra ou cansaço. Era um choro de desespero, de quem estava sendo impedida de fazer algo extremamente importante. Helena e Isabela se juntaram ao choro da irmã, e em segundos a casa inteira estava tomada por um som de tristeza que partia o coração de qualquer pessoa. Senhor Rodrigo, Sandra disse aflita, nunca vi elas chorarem assim. O que eu faço? Rodrigo olhou para suas filhas e sentiu o peito apertar. Elas não estavam fazendo birra. Estavam sofrendo de verdade. Era como se alguém tivesse tirado algo precioso delas. Solte a Mariana, ele disse baixinho. Como? Solte ela. Deixe ela ir. Mas, senhor, ela é muito pequena, e aquela mulher é uma senhora inofensiva que está fazendo um milagre com minhas filhas. Rodrigo a interrompeu. Há uma semana elas estão mostrando sinais de desenvolvimento que nunca tiveram antes. Sandra hesitou, mas obedeceu. Assim que Mariana se viu livre, parou de chorar instantaneamente e correu para a porta. Rodrigo a seguiu, curioso para ver até onde sua determinação a levaria. A menina chegou na porta e ficou na ponta dos pés, tentando alcançar a maçaneta. Quando percebeu que não conseguia, se virou para o pai e fez algo que o deixou em choque total. Ela estendeu os bracinhos para ele e moveu os lábios claramente articulando uma palavra. Papai. Não saiu som, mas Rodrigo viu perfeitamente a palavra se formar na boquinha da filha. Era a primeira vez em 2 anos que ela tentava chamá-lo de papai. Você quer que eu abra a porta? Ele perguntou com a voz embargada. Mariana balançou a cabeça que sim, vigorosamente. Helena e Isabela se juntaram a ela, ambas estendendo os bracinhos e tentando dizer, papai, sem conseguir emitir som. Rodrigo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Suas filhas estavam tentando falar com ele pela primeira vez na vida. E tudo por causa daquela senhora misteriosa na calçada. Tudo bem, ele disse, abrindo a porta da casa. Vamos conhecer essa senhora especial. As 3 meninas saíram correndo pelo jardim, e Rodrigo as seguiu de perto, com Teresa e Sandra logo atrás. Quando chegaram no portão, as trigêmeas pararam e olharam para a idosa como se estivessem vendo um anjo. A senhora havia guardado o papelão e estava sorrindo com uma doçura que aquecia o coração. Seus olhos brilhavam com uma luz especial ao ver as crianças tão perto. Boa tarde, Rodrigo disse abrindo o portão. Sou o pai das meninas, Rodrigo Santana. Boa tarde. A voz da idosa era suave como seda. Que menininhas lindas. Podem me chamar de Dona Esperança. Esperança. O nome parecia perfeito para ela. Dona Esperança, posso perguntar? Há uma semana a senhora está aqui, e minhas filhas ficaram fascinadas. Nunca vi elas reagirem assim com ninguém. Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas. São crianças muito especiais, ela disse baixinho. Posso sentir que elas têm algo importante para dizer ao mundo. Mariana se aproximou de Esperança sem medo algum. A idosa se ajoelhou para ficar na altura da menina e estendeu a mão. Mariana pegou na mão dela sem hesitação, e algo mágico aconteceu. Ela abriu a boca e sussurrou, tão baixinho que quase ninguém ouviu. Vovó. O silêncio que caiu sobre todos foi absoluto. Rodrigo parou de respirar. Sandra cobriu a boca com as mãos. Teresa começou a chorar. Mariana havia falado. Pela primeira vez na vida, ela havia dito uma palavra audível. E havia chamado uma completa desconhecida de vovó. Ela falou. Rodrigo sussurrou incrédulo. Esperança sorriu através das lágrimas e acariciou o rostinho de Mariana. Oi, minha querida, ela disse suavemente. Que bom ouvir sua vozinha. Helena e Isabela se aproximaram também, cada uma pegando numa mão de Esperança. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, as duas sussurraram ao mesmo tempo. Vovó. Rodrigo desabou em lágrimas. Em questão de minutos, suas 3 filhas haviam falado pela primeira vez na vida. E todas haviam dito a mesma palavra. Vovó. Como isso é possível? Ele perguntou para Esperança, a voz embargada pela emoção. Algumas conexões, ela respondeu gentilmente. Não precisam de explicação. Elas simplesmente existem. Naquele momento, uma voz estridente cortou o ar. Rodrigo, que situação é essa? Todos se viraram e viram Beatriz Almeida, a vizinha da casa ao lado.
caminhando em direção ao portão com uma expressão de total desaprovação no rosto. Beatriz. Rodrigo tentou manter a calma. Como vai? Como eu vou? Rodrigo, faz uma semana que essa pessoa está acampada na nossa rua. Isso é inadmissível. Dona Beatriz, Rodrigo começou. Ela não está incomodando ninguém. Não está incomodando? Rodrigo, isso aqui é um bairro residencial de luxo. Não pode ter gente vivendo na rua. O que os outros vizinhos vão pensar? Esperança se levantou devagar, ainda segurando as mãos das meninas. Peço desculpas se minha presença está causando incômodo, ela disse com dignidade. Posso me retirar? Não! A palavra saiu da boca de Rodrigo com uma força que surpreendeu até ele mesmo. A senhora não vai a lugar nenhum. Rodrigo? Beatriz ficou escandalizada. Você enlouqueceu? Enlouqueci não, Beatriz. Mas minhas filhas acabaram de falar pela primeira vez na vida, e foi graças à presença da Dona Esperança. Falaram? Como assim falaram? Exatamente isso que você ouviu. 2 anos de silêncio total, e hoje elas disseram sua primeira palavra. Beatriz olhou para as trigêmeas, que estavam grudadas em Esperança, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Isso é impossível, ela gaguejou. Impossível, mas aconteceu, Rodrigo disse firmemente. E enquanto a presença da Dona Esperança estiver ajudando minhas filhas, ela será bem-vinda aqui. Rodrigo, você não pode permitir que uma sem-teto fique morando na nossa rua! A palavra sem-teto cortou o ar como uma lâmina. Rodrigo viu Esperança baixar a cabeça, claramente magoada, e as trigêmeas se agarrarem mais forte nela, como se quisessem protegê-la. Beatriz, ele disse com uma calma que não sabia que possuía. Essa senhora tem nome. Chama-se Esperança. E ela não está morando na rua. Ela está visitando. Visitando quem? Rodrigo olhou para suas filhas que olhavam para ele com expectativa. Olhou para a Esperança, que irradiava uma bondade que ele raramente havia encontrado na vida. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Visitando minha família, ele disse. E se ela quiser, pode ficar o tempo que precisar. O sorriso que se abriu no rosto de Esperança foi como o sol nascendo após uma longa noite. As trigêmeas começaram a bater palmas, e pela segunda vez naquele dia, todas sussurraram juntas. Vovó. Beatriz ficou sem palavras, deu meia volta e saiu bufando. Rodrigo olhou para a Esperança e soube que sua vida havia mudado para sempre. Não sabia quem ela realmente era, de onde havia vindo, ou por que suas filhas haviam criado uma conexão tão especial com ela. Mas sabia que, depois de 2 anos de silêncio, finalmente havia encontrado a chave que abriria o coração de suas meninas para o mundo. 2 semanas haviam se passado desde que Esperança se tornara parte da rotina da família Santana, e a transformação das trigêmeas era simplesmente milagrosa. A casa que antes vivia envolvida em silêncio agora ecoava com risadinhas, sussurros e tentativas de palavras que derretiam o coração de qualquer pessoa. Rodrigo havia preparado um quarto confortável no pavilhão dos funcionários para Esperança, mas ela insistia em passar a maior parte do tempo na sala principal, sentada no tapete com as meninas. Era ali que a mágica acontecia todos os dias. Papai, olha! A voz melodiosa de Helena ecoou pela mansão naquela manhã ensolarada. Rodrigo largou tudo o que estava fazendo no escritório e correu para a sala. Era a 5ª palavra que Helena conseguira pronunciar desde a chegada de Esperança, e cada uma delas era celebrada como uma vitória monumental. O que foi, minha princesa? Ele perguntou, ajoelhando-se ao lado da filha. Helena apontou para um pedaço de papel que Esperança segurava nas mãos. Era o mesmo papelão que havia causado tanto alvoroço semanas atrás, mas agora Rodrigo podia ver claramente o que estava desenhado nele. Seus olhos se arregalaram de espanto. No papel, desenhadas com giz de cera colorido, havia 3 menininhas de mãos dadas. 3 crianças com cabelos cacheados, usando vestidinhos iguais, sorrindo de forma angelical. A semelhança com Helena, Isabela e Mariana era impressionante. Não apenas impressionante, era impossível. Esperança, Rodrigo disse com a voz embargada. Quando a senhora desenhou isso? Os olhos da idosa brilharam com uma mistura de carinho e melancolia. Faz muito tempo, querido. Muito tempo. Mas como...
Como a senhora sabia como eram minhas filhas se nunca as tinha visto antes? Esperança trocou um olhar especial com as trigêmeas, que estavam sentadas ao redor dela como 3 pequenos anjos fascinados. Isabela estava brincando com uma boneca de pano que Esperança havia trazido de seus poucos pertences, enquanto Mariana folheava um livro infantil surrado que parecia ter décadas de uso. Às vezes, Esperança disse suavemente, conhecemos pessoas antes mesmo de encontrá-las fisicamente. O coração reconhece aquilo que é familiar. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo por trás daquelas palavras que ele não conseguia decifrar, mas que despertava uma curiosidade cada vez maior. Vovó, Mariana sussurrou, se aproximando de Esperança com o livro nas mãos. História? Claro, meu amor, Esperança respondeu, pegando a pequena no colo. Qual história vocês querem ouvir hoje? Das princesas? Helena exclamou, sua voz ficando mais clara a cada dia. Eu também. Isabela se juntou às irmãs, correndo para se acomodar no colo de Esperança. Rodrigo observou a cena com o coração apertado de emoção. Em questão de semanas, suas filhas haviam passado do silêncio total para pedidos articulados, demonstrações de carinho e uma desenvoltura que os melhores especialistas disseram que talvez nunca acontecesse. Naquele momento, a campainha tocou. Teresa apareceu na sala com uma expressão preocupada. Senhor Rodrigo, tem algumas pessoas na porta querendo falar com o senhor. Dizem que são vizinhos. O clima na sala mudou instantaneamente. Rodrigo sabia que esse momento chegaria. Esperança havia se tornado presença constante na casa, e isso claramente estava incomodando algumas pessoas do bairro. Quantas pessoas? Ele perguntou. Umas 5 ou 6. A dona Beatriz está com elas. Esperança se levantou devagar, colocando as meninas no sofá com cuidado. Talvez seja melhor eu me retirar por hoje, ela disse baixinho. Não! As 3 meninas gritaram em coro, se agarrando nela com desespero. Foi a primeira vez que elas expressaram uma negativa tão clara e articulada. Rodrigo ficou surpreso com a determinação na voz das filhas. Fiquem aqui, ele disse para Esperança e as meninas. Eu resolvo isso. Rodrigo caminhou até a entrada da casa e encontrou um pequeno grupo de vizinhos esperando. Beatriz Almeida estava na frente, acompanhada por Maurício Santos, Cláudia Ribeiro, José Fernando e Lúcia Mendes. Todos moradores do bairro que ele conhecia superficialmente. Rodrigo, Beatriz começou sem rodeios. Precisamos conversar seriamente. Sobre o quê? Sobre essa situação que está acontecendo na sua casa, Maurício se intrometeu. Rodrigo, sabemos que você tem bom coração, mas isso está fugindo do controle. Como assim? Rodrigo, Cláudia disse com um tom condescendente. Você trouxe uma pessoa da rua para morar na sua casa. Isso está dando um péssimo exemplo para todo o bairro. Que exemplo? De que qualquer um pode vir aqui e encontrar abrigo, José Fernando completou. Logo vamos ter uma invasão de pessoas necessitadas. Rodrigo sentiu a raiva subir, mas controlou-se. Vocês estão falando de uma senhora idosa que está ajudando minhas filhas. Ajudando como? Lúcia perguntou com ceticismo. Rodrigo, você realmente acredita que uma pessoa em situação de rua pode tratar de crianças especiais melhor que os melhores médicos? Minhas filhas voltaram a falar. Rodrigo respondeu simples e diretamente. O silêncio que caiu sobre o grupo foi absoluto. Como assim voltaram a falar? Beatriz perguntou incrédula. Exatamente isso. Em 2 semanas com a Dona Esperança, elas desenvolveram mais do que em 2 anos de tratamento especializado. Isso é impossível. Maurício balançou a cabeça. Naquele exato momento, como se quisesse provar o contrário, a voz melodiosa de Helena ecoou da casa. Papai, vovó quer mostrar foto. Todos os vizinhos ficaram boquiabertos. A voz da menina era clara, articulada e cheia de alegria. Essa foi minha filha Helena, Rodrigo disse com orgulho evidente. Há 3 semanas ela não conseguia falar nenhuma sílaba. Mas como? Cláudia gaguejou. Não sei como, só sei que aconteceu. E enquanto estiver funcionando, a Dona Esperança será bem-vinda na minha casa. Rodrigo estava prestes a se despedir dos vizinhos quando ouviu passos apressados se aproximando. Era Sandra, vindo da casa com uma expressão de urgência no rosto. Senhor Rodrigo, precisa vir agora. A Esperança ela está diferente.
Diferente como? Está chorando e falando coisas estranhas. As meninas estão preocupadas. Rodrigo se despediu rapidamente dos vizinhos e correu para dentro de casa. Encontrou Esperança sentada no sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto as trigêmeas tentavam consolá-la com suas mãozinhas pequenas. Esperança, o que aconteceu? Ela levantou os olhos vermelhos e enxugou o rosto com a manga da blusa. Rodrigo, preciso contar uma coisa para você. Algo que deveria ter contado desde o primeiro dia. O coração de Rodrigo acelerou. O que é? Esperança respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. Meu nome completo é Esperança Maria Silva. Fui professora especializada em crianças com dificuldades de desenvolvimento por mais de 40 anos. Professora? Sim. Me formei em pedagogia especial e dediquei minha vida inteira a ajudar crianças que, como suas filhas, tinham dificuldade para se expressar. Rodrigo sentou-se ao lado dela, tentando processar a informação. Por que não me contou isso antes? Porque perdi tudo, ela disse com a voz embargada. Minha escola, minha casa, minha família. Ninguém mais confia numa professora que virou moradora de rua. Como isso aconteceu? Esperança olhou para as trigêmeas, que estavam prestando atenção na conversa com uma seriedade impressionante para crianças tão pequenas. Há 3 anos, eu administrava uma escola especial para crianças com necessidades específicas. Tínhamos casos de sucesso incríveis, crianças que ninguém acreditava que poderiam se desenvolver. E o que aconteceu? Um acidente. Um incêndio na escola causado por problemas elétricos. Ninguém se feriu gravemente, mas perdemos tudo. O seguro não cobriu todos os prejuízos, os pais processaram a instituição e eu acabei perdendo tudo que tinha para pagar as dívidas. Rodrigo sentiu o peito apertar. Esperança, eu sinto muito. Mas o pior não foi perder o dinheiro ou a casa, ela continuou, as lágrimas voltando a escorrer. O pior foi perder a credibilidade. Ninguém mais confiava em mim para cuidar de crianças. Fiquei sem trabalho, sem referências, sem nada. Helena se aproximou de Esperança e colocou a mãozinha no rosto dela. Não chora, vovó, ela disse com sua vozinha doce. Você é boa. A simplicidade e sinceridade da frase de Helena tocou o coração de todos na sala. Esperança sorriu através das lágrimas e beijou a mão da menina. Obrigada, meu amor. Vocês me deram de volta a esperança que eu pensava ter perdido para sempre. Esperança, Rodrigo disse gentilmente. Isso explica por que você soube exatamente como ajudar minhas filhas. Sim, reconheci os sinais imediatamente. Mutismo seletivo combinado com desenvolvimento tardio da linguagem. É uma condição que conheço muito bem. E o desenho? Como você desenhou 3 meninas exatamente iguais às minhas filhas? Esperança hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria revelar algo ainda mais profundo. Rodrigo, ela disse baixinho. Posso perguntar qual era o nome da sua esposa? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Clarissa. Clarissa Medeiros Santana. Por quê? Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas novamente. Mas desta vez eram lágrimas de emoção, não de tristeza. Clarissa Medeiros, ela repetiu o nome como se fosse uma oração. Cabelos castanhos cacheados, olhos verdes, sorriso que iluminava qualquer lugar. Rodrigo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Como a senhora conhece Clarissa? Ela foi minha aluna, Esperança disse com a voz tremendo. Há mais de 20 anos, quando ainda era criança. Clarissa tinha exatamente o mesmo problema que suas filhas têm hoje. O mundo parou para Rodrigo. Clarissa nunca havia mencionado ter tido problemas de fala na infância. Pelo contrário, ela era uma das pessoas mais articuladas que ele conhecera. Isso é impossível, ele sussurrou. Clarissa chegou até mim aos 3 anos de idade. Inteligente, carinhosa, mas completamente muda. Os pais estavam desesperados, exatamente como você estava. E o que aconteceu? Trabalhei com ela por 2 anos. No final, ela não apenas voltou a falar, como se tornou uma das crianças mais eloquentes que já conheci. Perdemos contato quando ela ficou adulta, mas sempre me lembrava daquela menina especial. Esperança pegou uma foto amarelada de dentro da bolsa. Era uma foto antiga, de criança, mas Rodrigo reconheceu imediatamente os olhos verdes e o sorriso doce. Era Clarissa.
Quando vi suas filhas pela primeira vez, Esperança continuou. Foi como ver Clarissa criança multiplicada por 3. A semelhança é impressionante. Por isso você desenhou 3 meninas. Rodrigo entendeu finalmente. Sim, e por isso eu sabia que podia ajudá-las. A genética que fez com que elas desenvolvessem o mesmo problema da mãe também carrega a mesma capacidade de superação. As trigêmeas, como se entendessem a importância daquele momento, se aproximaram todas de Esperança e sussurraram juntas. Obrigada, vovó. Rodrigo não conseguiu segurar o choro. Esperança não era uma coincidência. Era um presente que Clarissa havia enviado do céu para cuidar das filhas deles. Esperança, ele disse com a voz embargada. Você não é apenas bem-vinda nesta casa. Você é família. E naquele momento, olhando para suas filhas falando e rindo com a mulher que havia sido professora da mãe delas, Rodrigo soube que sua família finalmente estava completa. Mas do lado de fora, Beatriz Almeida observava a cena pela janela, com uma expressão de puro ressentimento, já planejando seu próximo movimento para separar aquela família improvável. A guerra apenas estava começando. 3 semanas haviam se passado desde a revelação sobre o passado de Esperança, e a transformação das trigêmeas continuava surpreendendo a todos. Helena já formava frases completas. Isabela cantarolava músicas infantis o dia todo, e Mariana havia se tornado uma pequena tagarela que não parava de fazer perguntas sobre tudo. Vovó, por que o céu é azul? Mariana perguntou naquela manhã de sábado, enquanto brincava no jardim com as irmãs. Porque Deus quis deixar bonito para vocês olharem. Esperança respondeu com aquele sorriso doce que havia se tornado familiar na casa. Rodrigo observava a cena da janela do escritório, sentindo o coração aquecer. Era impossível imaginar como havia sido a vida antes da chegada de Esperança. A casa agora respirava alegria, e suas filhas haviam se tornado crianças completamente normais, cheias de vida e curiosidade. Senhor Rodrigo, Teresa apareceu na porta com uma expressão preocupada. Tem umas pessoas na porta. Dizem que são do Conselho Tutelar. O sangue de Rodrigo gelou nas veias. Do Conselho Tutelar? Para quê? Não sei, senhor. Estão pedindo para falar com o senhor urgentemente. Rodrigo sentiu um pressentimento ruim. Caminhou até a entrada e encontrou 2 mulheres uniformizadas esperando. Uma delas, mais velha, segurava uma prancheta com papéis. Bom dia, senhor Rodrigo Santana. Sim, sou eu. Sou a assistente social Marina Oliveira, e esta é minha colega Patrícia Santos. Recebemos uma denúncia anônima sobre a situação das suas filhas. Que situação? Sobre a presença de uma pessoa em situação de vulnerabilidade morando na sua casa e cuidando das crianças. Precisamos verificar se as menores estão em ambiente seguro. Rodrigo sentiu a raiva subir, mas controlou-se. Sabia exatamente quem havia feito aquela denúncia. As minhas filhas estão perfeitamente bem. Inclusive, gostariam de conversar com elas? Sim, é protocolo. Onde estão as crianças? Rodrigo as conduziu até o jardim, onde Esperança brincava com as trigêmeas. As meninas estavam rindo, correndo e conversando animadamente. Era impossível vê-las e imaginar que havia algum problema. Helena! Isabela! Mariana! Rodrigo chamou. Venham aqui, por favor. As 3 correram em direção ao pai, tagarelando sobre a brincadeira que estavam fazendo. Marina e Patrícia ficaram visivelmente surpresas ao ouvir as crianças falando fluentemente. Bom dia, meninas. Marina se dirigiu às trigêmeas com voz gentil. Posso fazer algumas perguntas para vocês? Pode. Helena respondeu animada. Vocês gostam de morar aqui? Gostamos. As 3 responderam em coro. E quem cuida de vocês? Papai, Teresa, Sandra e vovó Esperança, Isabela disse apontando para cada um. Vovó Esperança? Quem é vovó Esperança? Mariana correu até Esperança e pegou na mão dela. É nossa vovó do coração. Ela ensinou a gente a falar. Marina e Patrícia trocaram olhares surpresos. Esperança se aproximou com dignidade e se apresentou. Bom dia. Sou Esperança Maria Silva, pedagoga especializada em desenvolvimento infantil. A senhora mora aqui? Sim, estou hospedada aqui enquanto trabalho com as meninas. Trabalho? Que tipo de trabalho? Terapia de desenvolvimento da linguagem. As trigêmeas tinham mutismo seletivo severo. Tinham?
Como assim tinham? Rodrigo se aproximou. Minhas filhas não falavam uma palavra sequer há 2 anos. Desde que a Esperança chegou, elas se desenvolveram completamente. Marina olhou para as crianças que estavam brincando e conversando normalmente. Era óbvio que não havia nenhum problema ali. Senhor Rodrigo, posso ver os documentos da senhora Esperança? Esperança hesitou por um momento. Rodrigo percebeu o constrangimento e se aproximou. Há algum problema? É que meus documentos foram extraviados quando perdi minha casa. Estou providenciando a segunda via. Marina franziu a testa. Sem documentos, não posso atestar que a senhora está habilitada para cuidar das crianças. Mas vejam o resultado do trabalho dela, Rodrigo protestou. Minhas filhas estão falando, brincando, se desenvolvendo perfeitamente. Naquele momento, Helena se aproximou da assistente social e disse com sua vozinha doce: Por que vocês estão brigando? Vovó Esperança é boa! Ninguém está brigando, querida, Marina respondeu gentilmente. Estão sim, Isabela se intrometeu. Vi vocês falando sério. Vovó não fez nada de errado. Mariana se juntou às irmãs e disse com determinação: Se vocês levarem nossa vovó, nós vamos ficar mudas de novo. A frase de Mariana caiu como uma bomba no meio do jardim. Era a demonstração mais clara de que Esperança realmente era fundamental para o desenvolvimento das meninas. Meninas, Esperança se ajoelhou na altura delas. Não se preocupem. As moças só estão fazendo o trabalho delas. Mas você não vai embora, né, vovó? Helena perguntou com lágrimas nos olhos. Nunca. Esperança respondeu, abraçando as 3. Prometo que nunca vou embora. Marina e Patrícia observaram a cena com atenção. Era evidente o vínculo amoroso entre Esperança e as crianças, e o desenvolvimento delas era impressionante. Senhor Rodrigo, Marina disse baixinho, precisamos conversar em particular. Eles se afastaram das crianças e Marina foi direta ao ponto. A denúncia que recebemos dizia que havia uma pessoa perigosa cuidando das suas filhas. Mas o que vemos aqui é completamente diferente. Quem fez a denúncia? É anônima, mas mencionava riscos à segurança das crianças por conta de uma invasora morando na casa. Rodrigo balançou a cabeça indignado. Esperança salvou minhas filhas. Ela é pedagoga formada, conhecia minha falecida esposa e conseguiu fazer em semanas o que médicos não conseguiram em anos. Entendemos isso, mas sem documentos fica difícil formalizar a situação. Naquele momento, Esperança se aproximou timidamente. Senhor Rodrigo, talvez seja melhor eu me retirar. Não quero causar problemas. Não! As 3 meninas gritaram em coro, correndo para se agarrar nela. Vovó não vai embora! Helena chorou. Prometeu que ia ficar! Isabela protestou. Se vovó for, nós não falamos mais com ninguém, Mariana declarou com firmeza. Marina ficou impressionada com a reação das crianças. Era óbvio que Esperança não representava nenhum perigo. Pelo contrário. Senhora Esperança, ela disse, a senhora teria algum documento antigo? Diploma? Carteira profissional? Qualquer coisa que comprove sua formação? Esperança hesitou novamente. Eu perdi quase tudo no incêndio da escola. Mas ela parou, como se tivesse se lembrado de algo importante. Esperança? Rodrigo perguntou. Tem uma coisa que salvei. Algo que Clarissa me deu quando era criança. Esperança foi até seu quarto e voltou com uma caixinha de madeira pequena e velha. Dentro dela havia cartas, fotos e um envelope amarelado. Clarissa me escreveu uma carta quando se formou no ensino médio, agradecendo por ter me ajudado. Guardei todos esses anos. Ela abriu o envelope com cuidado e retirou uma folha de papel amarelada pelo tempo. Começou a ler em voz alta. Querida professora Esperança, hoje me formo no ensino médio e quero que saiba que tudo que conquistei devo à senhora. Se hoje posso falar com confiança, expressar meus sentimentos e sonhos, foi porque a senhora acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. A senhora me ensinou que nossa voz é nossa força e prometo que vou usar a minha para ajudar outras pessoas. Um dia, se eu tiver filhos, quero que tenham a sorte de conhecer alguém como a senhora. Com todo amor e gratidão, Clarissa Medeiros. O silêncio que tomou conta do jardim foi emocionante. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. Marina e Patrícia estavam visivelmente tocadas.
E as trigêmeas olhavam para a Esperança como se ela fosse um anjo. Mamãe conhecia vovó? Helena perguntou baixinho. Sim, minha amor. Sua mamãe foi aluna da vovó quando era criança, igual vocês. Mariana se aproximou de Esperança e sussurrou. Então mamãe mandou você pra gente? A pergunta inocente da menina tocou o coração de todos. Esperança abraçou Mariana e disse com a voz embargada. Acho que sim, querida. Acho que sua mamãe queria que vocês tivessem a mesma oportunidade que ela teve. Marina limpou uma lágrima que escorreu. Senhor Rodrigo, é evidente que as crianças estão seguras e felizes. Vamos arquivar a denúncia. Obrigado, Rodrigo disse aliviado. Mas, Marina continuou, sugiro que providenciem os documentos da senhora Esperança o quanto antes. Pode haver outras denúncias. Naquele momento, Teresa apareceu correndo no jardim. Senhor Rodrigo, venha ver. A dona Beatriz está na rua com um monte de gente. Todos se dirigiram para a frente da casa e viram uma cena surreal. Beatriz Almeida estava na calçada com mais de 10 vizinhos, alguns segurando cartazes com frases como "Protejam nossas crianças e fora invasores". O que é aquilo? Marina perguntou espantada. A vizinha que fez a denúncia, Rodrigo respondeu com raiva contida. As trigêmeas ficaram assustadas com o movimento na rua, mas Esperança as acalmou. Não se preocupem, meninas. Algumas pessoas não entendem o que é amor verdadeiro. Helena olhou para a multidão e depois para Esperança. Vovó, por que eles não gostam de você? Porque eles não me conhecem, querida. Às vezes as pessoas têm medo daquilo que não entendem. Marina observou a situação e tomou uma decisão. Saiu da casa e caminhou até onde estava Beatriz. Senhora, sou do Conselho Tutelar. Acabamos de verificar a situação das crianças e está tudo perfeitamente normal. Como assim normal? Beatriz protestou. Tem uma invasora morando na casa. A senhora Esperança é pedagoga especializada e está prestando um trabalho excepcional com as crianças. Não há nenhuma irregularidade. Isso é absurdo! O que é absurdo? Marina disse com firmeza. É fazer denúncia falsa e tentar prejudicar uma família que está claramente bem estruturada. A multidão começou a se dispersar, constrangida. Beatriz ficou sozinha na calçada, com cara de poucos amigos. Marina voltou para a casa e se despediu da família. Senhor Rodrigo, suas filhas estão em excelentes mãos. Parabéns pela família linda que vocês formaram. Depois que todos foram embora, Rodrigo se sentou no jardim com Esperança e as trigêmeas. Esperança, quero que saiba que você é muito mais que uma funcionária aqui. Você é família. Papai, Helena se intrometeu. Vovó vai ficar para sempre? Se ela quiser, sim. Esperança sorriu através das lágrimas. Não há lugar no mundo onde eu prefira estar. As 3 meninas se jogaram no colo dela e Rodrigo soube que aquela era a família que Clarissa havia sonhado para as filhas. Mas no fundo do coração, ele sabia que Beatriz não desistiria facilmente. E o próximo ataque dela seria ainda mais perigoso. 1 mês havia se passado desde o episódio com o Conselho Tutelar, e a vida da família Santana havia encontrado um ritmo perfeito. As trigêmeas agora falavam fluentemente, faziam perguntas sobre tudo, contavam histórias inventadas e enchiam a casa com gargalhadas que aqueciam o coração de qualquer pessoa. Papai, hoje vovó ensinou a gente a fazer biscoitos. Helena anunciou animada, entrando correndo no escritório com as mãos sujas de farinha. É mesmo? E como ficaram? Rodrigo perguntou, largando os papéis do trabalho para dar atenção à filha. Ficaram lindos. Isabela fez formato de coração, eu fiz de estrela e Mariana fez de borboleta. Que caprichosas vocês são. Cadê suas irmãs? Estão ajudando vovó a decorar os biscoitos com açúcar colorido. Ela disse que podemos dar para os vizinhos. Rodrigo franziu a testa. Depois de tudo o que havia acontecido, não tinha certeza se os vizinhos mereciam a gentileza das filhas. Helena, minha querida, nem todos os vizinhos foram gentis conosco ultimamente. Vovó explicou isso para a gente, papai. Ela disse que quando alguém é mal educado, a gente responde sendo ainda mais educado. Aí a pessoa aprende. A sabedoria de uma criança de 2 anos guiada pelos ensinamentos de Esperança impressionou Rodrigo. E vocês concordaram com isso? Claro, vovó sempre está certa. Naquele momento, Teresa apareceu na porta com uma expressão intrigada. Senhor Rodrigo, tem uma senhora na porta pedindo para falar com a Esperança.
Diz que veio de muito longe só para conhecê-la. Conhecer a Esperança? Quem é? Disse que se chama Fernanda. Está muito emocionada. Rodrigo acompanhou Teresa até a entrada e encontrou uma mulher de aproximadamente 40 anos, bem vestida, com lágrimas nos olhos. Boa tarde, ela se apresentou com a voz embargada. Meu nome é Fernanda Castro. Estou procurando a professora Esperança Maria Silva. Sou Rodrigo Santana. A Esperança está aqui conosco. Posso saber o motivo da visita? Fernanda respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Professor Esperança salvou minha vida quando eu era criança. Soube através de uma conhecida que ela estava aqui. E vim de Campinas só para agradecê-la. Agradecê-la por quê? Eu tinha problemas severos de aprendizado aos 6 anos. Ninguém conseguia me ensinar a ler nem a escrever. Meus pais estavam desesperados. Até que conheceram a professora Esperança. Rodrigo sentiu o coração aquecer. E ela conseguiu ajudá-la. Conseguiu muito mais que isso. Ela me ensinou que eu não era diferente, apenas especial. Hoje sou pedagoga, tenho minha própria escola e ajudo crianças que passam pelas mesmas dificuldades que eu passei. Que história linda. Esperança. Pode vir aqui, por favor? Esperança apareceu na sala com as trigêmeas agarradas nela, todas sujas de farinha e sorridentes. Quando viu Fernanda, seus olhos se encheram de lágrimas. Fernanda! Minha pequena Fernanda! Professora! Fernanda correu para abraçar Esperança como se fosse uma filha reencontrando a mãe. Procurei a senhora durante tanto tempo. Minha querida, como você cresceu. E que mulher linda se tornou. As trigêmeas observavam a cena com curiosidade. Helena se aproximou de Fernanda e perguntou: Você também foi aluna da vovó Esperança? Fui, querida. E ela mudou minha vida para sempre. Igual mudou a nossa, Isabela exclamou. Antes a gente não falava nada, agora falamos tudo. Fernanda olhou surpresa para Rodrigo. As meninas tinham problemas de fala? Mutismo seletivo severo. Esperança conseguiu fazer o milagre que nenhum especialista havia conseguido. Não me surpreende. Fernanda sorriu. Professora Esperança tem um dom especial para enxergar o potencial das crianças. Mariana se aproximou de Fernanda e disse baixinho: Você quer ver nossos biscoitos? Fizemos para os vizinhos. Claro, adoraria ver. O grupo se dirigiu para a cozinha, onde a mesa estava coberta com bandejas de biscoitos decorados com cores vibrantes. A criatividade das meninas era impressionante. Que trabalho lindo! Fernanda elogiou. Vocês são verdadeiras artistas. Vovó ensinou. Helena disse orgulhosa. Ela sabe fazer tudo. Fernanda se virou para a Esperança com admiração. Professora, soube do que aconteceu com a escola. Sinto muito pelo que a senhora passou. Esperança baixou o olhar, ainda carregando a dor daquela perda. Foi um período muito difícil, querida. Mas olha onde a vida trouxe a senhora. Estas 3 princesas precisavam exatamente dos seus cuidados. É verdade, Rodrigo concordou. Esperança não chegou aqui por acaso. Foi enviada para salvar minhas filhas. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Teresa foi atender e voltou com uma expressão ainda mais surpresa. Senhor Rodrigo, tem mais 2 pessoas querendo falar com a Esperança. Dizem que também foram alunas dela. Mais ex-alunas. Em poucos minutos, a sala da casa estava cheia. Chegaram Roberto Silva, hoje médico pediatra, que havia superado dificuldades de coordenação motora graças aos ensinamentos de Esperança. Chegou também Amanda Ferreira, hoje psicóloga especializada em crianças especiais, que havia sido diagnosticada com déficit de atenção severo na infância. Como vocês souberam que ela estava aqui? Rodrigo perguntou intrigado. As redes sociais, Roberto explicou. Uma amiga da Fernanda postou que tinha encontrado a professora Esperança. A postagem foi compartilhada centenas de vezes. Todos os ex-alunos dela estão procurando. Compartilhada centenas de vezes? Professora Esperança marcou a vida de muitas famílias, Amanda completou. Quando soubemos que ela estava passando dificuldades, todos quiseram ajudar. Esperança estava visivelmente emocionada, mas também constrangida. Meus queridos, não precisavam vir até aqui. Precisávamos sim, Fernanda disse firmemente. A senhora dedicou sua vida a salvar crianças. Agora é nossa vez de cuidar da senhora.
As trigêmeas estavam fascinárias com tanto movimento na casa. Helena se aproximou do grupo de adultos e disse com sua vozinha clara: Vovó Esperança é muito especial, né? Muito especial, Roberto confirmou, se ajoelhando para ficar na altura da menina. Ela me ensinou a escrever quando nenhum médico conseguia. E me ensinou a prestar atenção quando todo mundo dizia que eu era impossível, Amanda acrescentou. Que legal! Isabela bateu palmas. Vovó salva todas as crianças. Naquele momento, ruídos na rua chamaram a atenção de todos. Pela janela, puderam ver Beatriz Almeida conversando animadamente com um homem de terno, apontando para a casa dos Santana. Quem será aquele? Fernanda perguntou. Problemas, Rodrigo murmurou. Beatriz não desiste fácil. O homem de terno se aproximou da casa e tocou a campainha. Quando Rodrigo abriu a porta, ele se apresentou como Dr. Antônio Campos, advogado da Associação de Moradores. Senhor Santana, preciso falar com o senhor sobre uma questão legal. Que questão? Recebemos várias queixas sobre atividades comerciais irregulares sendo desenvolvidas na sua residência. Atividades comerciais? Do que está falando? Segundo as denúncias, a senhora que mora aqui está prestando serviços de educação sem registro profissional e sem alvará comercial. Rodrigo sentiu a raiva subir. Doutor Antônio, a Esperança está ajudando minhas filhas. Não cobra nada por isso. Mas tem pessoas vindo de outras cidades para consultá-la. Isso caracteriza a atividade comercial. Fernanda se aproximou da porta. Doutor Antônio, sou Fernanda Castro, pedagoga registrada no CRP. Posso esclarecer que viemos aqui apenas para visitar nossa antiga professora, não para consultas profissionais. E eu sou Roberto Silva, médico pediatra. Confirmo a mesma coisa. E eu sou Amanda Ferreira, psicóloga, também confirmo. Doutor. Antônio ficou claramente desconcertado ao ver que não eram pessoas comuns, mas profissionais bem-sucedidos. Mas as denúncias... Naquele momento, Mariana apareceu na porta carregando uma bandejinha de biscoitos. Moço, quer biscoito? A gente fez para os vizinhos. A simplicidade e doçura da menina desarmou completamente o advogado. Que menina educada. Vovó Esperança ensinou a gente a ser educada com todo mundo. Helena se juntou à irmã. Mesmo com quem não é legal com a gente. Suas filhas falam muito bem para a idade. Dr. Antônio comentou surpreso. Falam mesmo, Rodrigo disse com orgulho. Graças aos cuidados da Esperança. Há 2 meses, elas não conseguiam falar uma palavra. Amanda se aproximou. Doutor, Antônio, posso mostrar meu cartão? Sou especialista em desenvolvimento infantil. E posso atestar que o trabalho da professora Esperança com estas crianças é extraordinário. Roberto também se apresentou formalmente. Sou médico pediatra há 15 anos. E confirmo que raramente vi um desenvolvimento tão rápido e saudável. Fernanda completou. Tenho uma escola para crianças especiais em Campinas e ficaria honrada em dar referências sobre o trabalho da professora Esperança. Dr. Antônio estava visivelmente constrangido. Bem, parece que houve um mal-entendido. Isabela se aproximou dele com outro biscoito. Moço, você tem filhos? Tenho uma menina da idade de vocês. Ela fala bastante? Fala muito, doutor. Antônio sorriu pela primeira vez. Que bom. Vovó Esperança diz que criança que fala é criança feliz. A frase de Isabela tocou o coração do advogado. Ele olhou para aquelas 3 meninas articuladas, educadas e felizes, e entendeu que havia sido usado para prejudicar uma família estruturada. Senhor Santana, ele disse envergonhado. Peço desculpas pelo incômodo. Não há nenhuma irregularidade aqui. Vou comunicar à Associação de Moradores. Depois que ele foi embora, o grupo se reuniu novamente na sala. As trigêmeas estavam radiantes com tantas visitas especiais. Professora, Fernanda disse, queremos fazer uma proposta. Que tal abrir uma nova escola? Como assim? Todos nós tivemos sucesso profissional graças aos seus ensinamentos. Podemos nos unir e criar uma instituição nova. A senhora seria a diretora pedagógica. E eu cederia o espaço aqui da casa para as atividades iniciais. Rodrigo se ofereceu. Isso seria incrível, Esperança disse com lágrimas nos olhos. Helena bateu palmas animada. Vovó vai ter escola nova. E a gente pode ajudar, Mariana exclamou.
Claro que podem, Amanda sorriu. Vocês serão nossas assistentes especiais. Esperança olhou para aquelas pessoas que havia ajudado no passado, agora retribuindo o carinho, e para as trigêmeas que haviam devolvido a ela o sentido da vida. Sabem o que isso significa? Ela disse emocionada. Significa que poderemos ajudar centenas de outras crianças como vocês. E como você foi, professora, Roberto acrescentou. E como nós fomos, Fernanda completou. As três meninas se abraçaram em esperança, e Rodrigo soube que sua decisão de acolher aquela senhora misteriosa havia sido a mais acertada de sua vida. Do lado de fora, Beatriz observava pela janela, furiosa ao ver que seus planos de separar aquela família tinham dado errado mais uma vez. Mas ela não sabia que aquela seria sua última chance de causar problemas. Porque às vezes, o amor é mais forte que qualquer maldade. Algumas semanas haviam se passado desde a visita dos ex-alunos de Esperança, e a nova escola especializada já estava funcionando no pavilhão da mansão que Rodrigo havia adaptado especialmente para esse fim. 6 crianças com dificuldades de desenvolvimento frequentavam as aulas diariamente, e os resultados eram extraordinários. Helena, Isabela e Mariana haviam se tornado pequenas assistentes, ajudando Esperança a receber as outras crianças e demonstrando como elas também haviam superado suas dificuldades iniciais. Era inspirador ver as trigêmeas, que há pouco tempo eram mudas, agora encorajando outros pequenos em situações similares. Vovó, o Pedrinhos não quer falar hoje, Helena relatou naquela manhã de terça-feira, preocupada com um menino de 3 anos que havia chegado na escola apenas na semana anterior. É normal, minha querida, Esperança explicou pacientemente. Lembra quando vocês não falavam? Pedrinhos só precisa de tempo e carinho. Posso mostrar meus desenhos para ele? Isabela sugeriu. Quando eu fico triste, desenhar me deixa feliz. Boa ideia. Vamos mostrar para ele que aqui é um lugar seguro. Rodrigo observava a cena da janela do escritório com o coração cheio de gratidão. Sua casa havia se transformado em um santuário de cura e esperança para crianças especiais, e suas filhas estavam aprendendo valores de compaixão e solidariedade que levariam para a vida toda. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Antônio Campos, o advogado da Associação de Moradores, mas o tom de sua voz estava diferente, tenso. Senhor Santana, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre a situação da senhora Esperança. O coração de Rodrigo disparou. Que situação? Pensei que tínhamos resolvido tudo. Surgiu uma complicação grave. Posso ir até aí agora? Claro, doutor. Está acontecendo alguma coisa? Prefiro falar pessoalmente. Chego em 15 minutos. Rodrigo desligou o telefone com uma sensação ruim no estômago. Caminhou até o pavilhão onde Esperança conduzia uma atividade de pintura com as crianças. A cena era tão harmoniosa que parecia impossível que algum problema pudesse ameaçar aquele ambiente. Esperança, preciso falar com a senhora por um momento. Claro, querido. Meninas, continuem pintando suas borboletas. Já volto. Eles se afastaram das crianças e Rodrigo explicou sobre a ligação. O rosto de Esperança empalideceu imediatamente. Rodrigo, tenho um pressentimento ruim sobre isso. Por quê? Fizemos tudo certo. A escola está registrada. Temos todas as licenças. Não é sobre a escola. É sobre mim. Antes que Rodrigo pudesse perguntar o que ela queria dizer, a campainha tocou. Dr. Antônio havia chegado e não estava sozinho. Trazia consigo uma mulher de meia idade com cara de poucos amigos. Senhor Santana, esta é a investigadora Márcia Lopes, contratada pela Associação de Moradores para verificar a situação. Verificar o que exatamente? Márcia abriu uma pasta e retirou alguns papéis. Senhor Santana, descobrimos informações preocupantes sobre o passado da senhora Esperança Maria Silva. Esperança se aproximou com as pernas tremendo. Que informações? Senhora, a senhora está ciente de que existe um mandado de prisão em aberto contra a sua pessoa? O mundo pareceu parar para Rodrigo. Como assim mandado de prisão? Em decorrência do incêndio da escola anterior. A investigação concluiu que houve negligência grave na manutenção dos equipamentos elétricos. Isso é impossível, Rodrigo protestou. A Esperança já explicou que foi acidente. Os documentos oficiais dizem o contrário.
Márcia replicou friamente. E há uma acusação adicional de apropriação indébita dos fundos da escola. Esperança estava pálida como papel. Eu nunca... Senhora, preciso comunicar que deverá se apresentar às autoridades imediatamente. Naquele momento, as trigêmeas apareceram correndo do pavilhão, percebendo que algo estava errado. Papai, por que todo mundo está falando sério? Helena perguntou preocupada. E por que vovó está chorando? Isabela notou as lágrimas nos olhos de Esperança. Mariana se aproximou de Esperança e pegou na mão dela. Vovó, você está bem? Estou sim, minha querida. Esperança tentou sorrir através das lágrimas. As crianças não deveriam presenciar isso, Márcia comentou. Senhor Santana, recomendo que afaste as menores imediatamente desta pessoa. Não! As três gritaram em coro. Vovó não fez nada de errado, Helena declarou com firmeza. Ela é boa, ela cuidou da gente, Isabela protestou. Se levarem vovó, nós... E Mariana começou a gaguejar, o estresse fazendo com que sua fala voltasse a ficar comprometida. Rodrigo percebeu o que estava acontecendo. O choque da situação estava fazendo as meninas regredirem. Calma, meninas. Vamos conversar com calma. Mas era tarde demais. O estresse da ameaça de perderem Esperança estava afetando o desenvolvimento que elas tanto haviam conquistado. Mariana começou a fazer apenas gestos, sem conseguir formar palavras. Isabela repetia, não, 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 como se fosse a única palavra que lembrava. Helena se agarrou em Esperança e ficou muda, exatamente como era antes. Vejam só o que está acontecendo com as crianças, Dr. Antônio observou alarmado. Elas estão regredindo. É porque estão sendo traumatizadas, Rodrigo explodiu. Esperança não é criminosa. Ela salvou minhas filhas. Senhor Santana, Márcia disse com frieza. Os documentos são oficiais. Esta mulher é procurada pela justiça. Esperança se ajoelhou na altura das trigêmeas e falou com elas suavemente. Meninas, escutem a vovó. Vocês são corajosas, lembram? Vocês aprenderam a falar porque são fortes. Não deixem o medo calar a voz de vocês novamente. Helena olhou nos olhos de Esperança e sussurrou. Vovó não vai embora, né? Não sei, minha querida. Mas prometo que, aconteça o que acontecer, vocês vão continuar falando. Prometo que vão continuar sendo as meninas corajosas que se tornaram. Naquele momento, uma carreata de carros chegou na frente da casa. Era Fernanda, Roberto, Amanda e mais uma dezena de ex-alunos de Esperança que haviam vindo assim que souberam da situação através das redes sociais. Professora! Fernanda gritou ao sair do carro correndo. Soubemos do que está acontecendo. Trouxemos documentos, Roberto anunciou, carregando uma pasta volumosa. E advogados, Amanda completou, apontando para 3 homens de terno que saíram de um dos carros. Doutor. Marcos Henrique, advogado criminalista contratado pelos ex-alunos, se aproximou do grupo com autoridade. Onde estão as acusações contra minha cliente? Márcia entregou os papéis com relutância. Dr. Marcos os analisou rapidamente e balançou a cabeça. Estes documentos são falsos. Como assim falsos? Dr. Antônio perguntou espantado. A numeração dos processos não confere com o sistema judicial. As assinaturas são grosseiramente forjadas. E mais importante, não existe mandado de prisão contra Esperança Maria Silva. Isso é impossível. Senhor Antônio, alguém os enganou com documentos falsificados. Minha equipe já verificou. A investigação do incêndio da escola foi arquivada como acidente, sem responsabilização criminal. Rodrigo sentiu alívio e raiva ao mesmo tempo. Quem faria uma coisa dessas? Naquele momento, Teresa apareceu correndo da casa. Senhor Rodrigo, a dona Beatriz está fugindo. Vi ela saindo de carro em alta velocidade. Tudo ficou claro. Beatriz havia forjado os documentos para tentar separar Esperança da família. Mas sua farsa havia sido descoberta. As crianças... Esperança se preocupou ao ver que as trigêmeas ainda estavam em choque. Helena estava abraçada às irmãs, todas mudas novamente, como se tivessem voltado ao estágio inicial. Meninas, Esperança se ajoelhou no meio delas. A vovó não vai a lugar nenhum. Tudo foi uma mentira feia de uma pessoa má. Vocês podem falar. Vocês são seguras. Mas as 3 continuavam em silêncio,
traumatizadas pelo susto. Foi então que Mariana, a mais sensível das três, olhou para a Esperança e sussurrou baixinho: "Promete que nunca mais vai embora." "Prometo, minha querida. Prometo que vou ficar com vocês para sempre." Helena e Isabela se juntaram à irmã. "Para sempre? Para sempre." As três se jogaram no colo de Esperança e gradualmente suas vozes voltaram. Primeiro sussurros, depois palavras claras, até que estavam tagarelando normalmente novamente. Dr. Antônio estava envergonhado. "Senhor Santana, a Associação de Moradores pede 1000 desculpas. Fomos enganados. E vamos processar quem forjou estes documentos." Dr. Marcos acrescentou. Rodrigo olhou para a Esperança rodeada pelas trigêmeas e pelos ex-alunos que haviam vindo defendê-la, e soube que sua família havia passado pelo último teste. Beatriz tinha tentado destruí-los com mentiras, mas o amor havia vencido mais uma vez. "Esperança", ele disse emocionado. "Bem-vinda oficialmente e definitivamente à família Santana." As trigêmeas gritaram de alegria, e a crise que quase separou aquela família improvável apenas a tornou mais forte. 6 meses haviam se passado desde o episódio dos documentos falsos, e a vida no bairro havia mudado completamente. Beatriz Almeida havia sido processada por falsificação de documentos e calúnia, sendo obrigada a se mudar da região. Sua casa foi vendida para uma família jovem que se encantou com o projeto da Escola Esperança e se tornou uma das maiores apoiadoras da instituição. A escola agora atendia 20 crianças com necessidades especiais, e a lista de espera tinha mais de 100 famílias querendo vagas. Ex-alunos de Esperança de todo o Brasil haviam se unido para criar uma rede de escolas especializadas, todas seguindo a metodologia revolucionária que ela havia desenvolvido ao longo de décadas. "Papai! Papai! Vem ver!" Helena gritou correndo pelo jardim naquela manhã ensolarada de sábado. Rodrigo saiu do escritório e encontrou suas 3 filhas no pavilhão da escola, rodeando uma menina de aproximadamente 4 anos que estava chorando baixinho no canto da sala. "O que aconteceu?" ele perguntou. "É a Júlia", Mariana explicou com seriedade. "Ela chegou hoje e está com medo. Não quer falar com ninguém. Igual nós éramos antes", Isabela completou. "Lembra, papai? Nós também ficávamos mudas quando tínhamos medo." Rodrigo se emocionou ao ver como suas filhas haviam desenvolvido empatia e capacidade de ajudar outras crianças. Elas não apenas haviam superado suas próprias dificuldades, mas agora usavam sua experiência para confortar outros pequenos. "E o que vocês vão fazer para ajudar ela?" "Vamos mostrar que aqui é seguro", Helena disse com determinação. "Vovó Esperança ensinou que a gente ajuda com carinho, não forçando." As 3 se aproximaram de Júlia devagar, sem pressa. Helena sentou ao lado dela e começou a desenhar em silêncio. Isabela pegou um livro de histórias ilustradas e folheou calmamente. Mariana simplesmente ficou por perto, oferecendo presença sem pressão. Aos poucos, Júlia parou de chorar e começou a observar as atividades das meninas. Sem perceber, se aproximou para ver melhor o desenho de Helena. "Quer desenhar também?" Helena ofereceu um giz de cera com doçura. Júlia hesitou, mas acabou pegando o giz. Em poucos minutos, estava desenhando ao lado das trigêmeas como se fossem velhas amigas. "Vejam só." Esperança apareceu na sala com lágrimas de orgulho nos olhos. "Minhas assistentes estão fazendo meu trabalho. Aprendemos com a melhor professora do mundo", Mariana disse, abraçando Esperança. Naquele momento, um casal elegante entrou na sala. Eram os pais de Júlia, Dr. Marcos e Dra. Fernanda Souza, que haviam trazido a filha para a avaliação, depois de meses de tentativas frustradas em outros lugares. Como ela está desenhando?" Dra. Fernanda perguntou espantada. "Há meses Júlia não faz nenhuma atividade com outras crianças. O segredo está na abordagem", Esperança explicou. "Crianças se curam através do exemplo de outras crianças que passaram pela mesma experiência. E nossas filhas são prova viva disso", Rodrigo completou com orgulho. Há 1 ano, elas eram exatamente como Júlia hoje. Dr. Marcos observava incrédulo sua filha interagindo naturalmente com as trigêmeas. "Em 15 minutos vocês conseguiram mais progressos que meses de terapia convencional. Porque aqui ela não se sente diferente",
Helena explicou com a sabedoria de seus 2 anos e meio. Todo mundo aqui já foi igual ela um dia. A simplicidade e profundidade da frase de Helena tocou o coração dos pais de Júlia. Doutora Fernanda começou a chorar de emoção. Posso matriculá-la imediatamente? Ela perguntou. Claro. Esperança sorriu. Mas vocês precisam entender que não fazemos milagres. Fazemos amor. E o amor demora o tempo que precisa para curar. Quanto tempo levou para suas filhas se desenvolverem? Dr. Marcos perguntou para Rodrigo. Oficialmente, algumas semanas. Na verdade, a cura começou no primeiro olhar que elas trocaram com a Esperança. Naquele momento, Júlia se aproximou de Esperança timidamente e sussurrou algo quase inaudível. Obrigada. Era sua primeira palavra naquele lugar. Suas pais desabaram a chorar. Júlia, doutora Fernanda exclamou. Você falou. Falei, Júlia repetiu, agora mais confiante. Posso vir aqui amanhã? Todos os dias, se quiser. Esperança respondeu, acariciando o cabelo da menina. Helena, Isabela e Mariana se olharam e sorriram. Sabiam que acabavam de presenciar o início de mais uma transformação milagrosa. Papai, Mariana se aproximou de Rodrigo. Agora eu entendo por que mamãe mandou vovó Esperança para a gente. Como assim, minha princesa? Porque mamãe sabia que depois de sermos curadas, a gente ia ajudar a curar outras crianças, igual vovó Esperança fez com ela quando era pequena. A profundidade da observação de Mariana deixou todos emocionados. Rodrigo se ajoelhou na altura dela e a abraçou. Você tem razão, minha inteligente. Sua mamãe realmente planejou tudo, não foi? Foi. As 3 responderam juntas. E agora somos uma família de curadores. Esperança riu através das lágrimas. Família de curadores. Que nome lindo para nós. Dr. Marcos se aproximou de Rodrigo. Senhor Santana, o que vocês criaram aqui é revolucionário. Gostaria de saber se estariam interessados em expandir o projeto. Como assim? Represento uma fundação internacional que apoia projetos educacionais inovadores. Gostaríamos de replicar a metodologia da Escola Esperança em outros países. Outros países? Esperança arregalou os olhos. Sim. Já identificamos parceiros nos Estados Unidos, França e Japão que querem implementar o projeto. Rodrigo olhou para Esperança, que parecia não acreditar no que estava ouvindo. O que acha, Esperança? Acho que Clarissa está sorrindo lá do céu, ela respondeu emocionada. E nós vamos ajudar, Helena declarou. Vamos ensinar crianças do mundo inteiro a falar. E a sorrir, Isabela acrescentou. E a não ter medo, Mariana completou. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a mansão que havia se tornado um santuário de esperança, Rodrigo observou suas filhas brincando no jardim com Júlia e outras crianças da escola. Todas rindo, todas falando, todas curadas pelo poder transformador do amor incondicional. Esperança se aproximou dele, carregando uma foto antiga. Era a mesma imagem de Clarissa criança que ela havia mostrado meses atrás. Rodrigo, posso contar um segredo? Claro. No dia que conheci Clarissa, ela estava exatamente no mesmo lugar onde vi suas filhas pela primeira vez. Debaixo da mesma árvore, olhando pela mesma janela. Você está dizendo que... Estou dizendo que algumas histórias são circulares. Clarissa me trouxe até suas filhas para fechar um ciclo que começou há 20 anos. Rodrigo olhou para suas meninas e entendeu que nunca havia sido coincidência. Havia sido destino. Havia sido amor planejando seu próprio milagre. E agora? Ele perguntou. Agora começamos novos ciclos. Com cada criança que curamos, com cada família que reunimos, com cada voz que libertamos. As trigêmeas correram até eles, suadas e felizes após uma tarde de brincadeiras. Papai, vovó, Helena gritou animada. Júlia disse que quer ser nossa irmã do coração. E nós já dissemos que sim, Isabela completou. Porque família não é só quem nasce junto, Mariana filosofou. É quem se escolhe para amar junto. Rodrigo e Esperança se olharam e souberam que aquela menina de 2 anos e meio havia acabado de resumir o significado de tudo que haviam construído. Uma família escolhida. Uma família curada. Uma família que agora curava outras famílias.